Olá, meus amigos! Estamos novamente com mais uma edição do programa Gitaí. E hoje a gente trouxe um convidado de um ramo diferente de todos que a gente já trouxe aqui. Ele vai falar sobre deveres, direitos, vai tirar algumas dúvidas pra gente, vai esclarecer muitas coisas, vai contar uns negócios aí que a gente quer saber. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho aqui no nosso estúdio o Dr. Gesiel. É assim seu nome? É, Gesiel Viana. Gesiel Viana. Que prazer tê-lo aqui com a gente. Quero que você se apresente, conte pra gente a sua especialização, a sua formação, com o que você trabalha hoje, né? Se é com público A, B, C, D, enfim, o que é a sua base hoje? Assim, boa noite a todos, né? Queria agradecer pelo convite aí. Meu nome é Gesiel Viana, eu sou advogado especializado em Direito de Família, né? Formei na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, no ano de 2018. Ah, foi agora há pouco tempo, então. Ah, sim, vai Legal. fazer 5 anos, mais ou menos. Né? Uhum. Mas você é do Rio de Janeiro? Não, Nasceu? eu sou maranhense. Ah, tá. Só que eu fui para o Rio de Janeiro em 2013, final de 2013 mais ou menos, e me formei lá. Uhum. Em seguida, assim que eu me formei, eu vim direto para Curitiba, porque minha esposa, ela se mudou para cá, para Curitiba, em razão de uma bolsa de estudo que ela ganhou. Uhum. Mas ela também estuda Direito? Também Direito, também. Ai, que legal. Não é formada ainda? Se forma agora, no final do ano. Nossa, que legal. Todo mundo, então, aí nesse caminho. Assim. Que bacana. E o que você... Qual que é a sua área de especialização? O que você mais trabalha, vamos dizer assim? Quais casos, né, que você pega? Como que é que funciona? A minha área de formação, a minha área de especialização é Direito de Família. A gente trabalha com ações de divórcio, partilha de bens, guarda, pensão alimentícia, curatela, investigação de paternidade também. Sim. E você trabalha com uma empresa própria ou você é funcionário e daí trabalha para eles e tal? Eu tenho meu próprio escritório. Ah, que legal. É bem diferente de trabalhar para os outros, né? Sim, você já sim. trabalhou, assim, como terceiro, alguma coisa assim ou não? Assim, quando eu estava na faculdade ainda, eu trabalhava na Light, né, com a empresa do Rio de Janeiro, uma concessionária de serviço público de energia. Só que eu não me identifiquei muito com essa área, né? Mas não era como advogado, era outra coisa? Não, era como analista no setor jurídico, né? Ah, tá. E no último período da faculdade eu já comecei a estagiar, era Direito Civil e era especificamente Direito de Família, né? Então foi nessa época que eu comecei a me identificar com o Direito de Família, né? Nessa época que eu decidi que eu ia trabalhar com o Direito de Família. E você acha que é uma área que tem muita procura? Muita procura. As principais áreas que tem procura hoje em dia é Direito de Família, Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. São as 3 áreas que tem mais, assim, procura no direito. E você acha que por exemplo, você estudou e hoje você é atuando. Você acha que tem muita diferença de você estudar para você hoje se aprofundar mais? Ou tudo que você estuda ali é o que você está trabalhando e tá tudo bem? Ou tem muito caso que você, nossa, nem imaginava que ia pegar isso? É assim, o direito é uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, assim, é muito diferente a teoria na prática, né? As faculdades, infelizmente, elas não preparam o aluno, né, para se tornar um advogado, né? Então, tem coisas que você vai aprender mesmo só na prática, mais que você compre, às vezes, uns cursos de prática, você compre livros, né? Mas tem coisas que você vai aprender mesmo no dia a dia, na prática, né? Com o decorrer do tempo. Sim. E tem muito caso que você pega, por exemplo, que você fala, meu Deus, acho que eu não vou conseguir esse, ou que você fala, nossa, esse vai ser difícil. Tem assim, ou geralmente é tudo meio parecido um com o outro? Tem bastante caso, né? Tem caso mais simples, né? Agora tem caso bem mais complexo, né? E eu advogo 90% dos meus clientes são mulheres, né? Uma minoria, assim, para homem, né? Mas a gente pega casos complexos, né? De guarda, né? E às vezes é difícil a gente prever o resultado de um processo, né? Eu sempre, quando eu pego um processo, eu não prometo que a gente vai, o cliente chega para conversar, a gente marca entrevista, né? Eu nunca prometo que a gente vai ganhar a ação, né? Porque assim, às vezes é complicado, tem ações que você acha que você vai ganhar, você não ganha. E tem ações que você acha que vai perder, na hora você ganha. Então depende muito do entendimento, depende da matéria que está sendo tratada, né? Depende também do entendimento dos tribunais, depende do juiz também. Sim. Às vezes a gente precisa recorrer, em alguns casos, né? Infelizmente. Mas você já pegou bastante caso que deu ruim? Raramente, por exemplo, uma ação de pensão alimentícia.
quando eu entro para representar a criança, né? Então não tem como eu perder um caso desse, porque Uhum. a pensão alimentícia vai ter que ser fixada pelo juiz. Uhum. Os casos assim que às vezes a gente perde, às vezes, Uhum. são casos, são processos envolvendo guarda, né? Ah, tá. Mas assim, eu tenho a responsabilidade de 90% das causas que chegam para mim, às vezes eu não entro na justiça. Porque são questões que a própria são dúvidas, às vezes, que a pessoa tem, que Sim. você vai conversando, vai explicando, que às vezes não dá para entrar com uma ação, porque a parte ela não tem um direito, né? Uhum. Então, assim, a gente faz uma análise bem criteriosa, né? Até para não ter Sim. essa questão, porque o direito de família até para não ter essa questão de não ter êxito, né? Do cliente Sim. criar falsas esperanças, né? Uhum. Mas aí, no caso, tipo, não entrou em ação, daí é o quê? É um acordo formal, verbal? Por exemplo, às vezes o cliente, o homem, por exemplo, às vezes eu pego muito casos, assim, por exemplo, de homem que quer entrar com ação de guarda. Porque, por Uhum. exemplo, a mãe, a mãe tá saindo no final de semana, tá deixando os filhos com a avó, Uhum. ou então com a babá. Então, quando ele já chega com isso aí, com esse tipo de assunto, eu já falo assim, olha, a mãe tem o direito de se divertir. Uhum. Ela tá deixando com uma pessoa de confiança, com a mãe, com a babá, Sim. né? Então, assim, outro exemplo também que a gente pega bastante comum, homens também, às vezes é o seguinte, a mulher, ela tem um filho, Uhum. ela separa do companheiro, né, do marido, quem é que seja, né? Uhum. Às vezes mais quando é caso de namoro, né? Ela separa, às vezes Sim. conheceu ali num local, numa festa, aí separou. Uhum. Aí ela tem um filho, conhece uma nova pessoa, um novo companheiro, um namorado, né, que seja, né? E eles começam a manter um relacionamento ali. Uhum. Esse novo companheiro, ele registra esse filho, sabendo que não é dele, né? Ele registra ali como pai ali, né? Assume a responsabilidade, né, e tudo, e Uhum. trata como se fosse filho mesmo, né? Sim. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 10 anos, às vezes, aí eles se separam da mulher e me procuram às vezes, né, para tirar o nome deles da certidão de nascimento. Nesses casos, é um caso No bastante... caso, o que registrou, o pai, por exemplo, o pai O pai que registrou, quer tirar o nome. quer tirar o nome. Nossa, que É um sacanagem. caso assim bastante frequente que já, inclusive, chegou no Supremo Tribunal Federal, né? E já Uhum. editar uma súmula, né? Que é uma jurisprudência que se forma, né? De tantos casos semelhantes, Uhum. ele forma uma súmula ali que é uma decisão que tem que ser seguida pelos tribunais, né? Todos os tribunais do Brasil, né? Então já tem Uhum. uma súmula que diz o seguinte, que se o pai registrou, se ele registrou sabendo que não é o pai, Uhum. né, não cabe ele entrar com uma ação para tirar o nome, porque há o vínculo afetivo, né? O vínculo Uhum. afetivo, ele é mais importante hoje em dia do que o vínculo biológico, né? Sim, Porque tem aquele entendimento que pai de verdade é quem é quem cria. cria. Uhum. Nossa, Então, que louco! essa é Mas só um daí dos ele pode casos, né? ganhar ou ele não pode acontecer? Não, se ele entrar, ele vai perder a ação. Sempre Ele, é uma ele ação perdida. vai Uhum. perder a ação porque vai ser feito um estudo social, Sim, né, por um psicólogo, e nesse estudo social que é feito, há a constatação do vínculo afetivo. sim, Esses 2 casos que eu lhe relatei é só um dos casos, né, que os sim. pais entram aí, mas tem inúmeros casos aí que chegam pra gente que é de maneira infundada que a gente não chega a abrir um processo Uhum. judicial. Entendi. E daí quando não abre, o processo é tipo assim, vocês conversam sobre e vocês não vão, por exemplo, até o fim. Seria isso? Isso aí, a gente marca uma reunião, a parte vem, a gente conversa, olha, esse caso Uhum. seu aí não dá pra gente entrar com essa ação. Uhum. Né? Há casos também um caso bastante comum que a gente pega também de homem. É, ele já tem um filho, 1 ou 2 filhos às vezes, né? Já está regularizado pela justiça a pensão alimentícia, guarda, visitas, tudo, né? Uhum. Aí ele casa novamente, tem outros filhos. Em seguida ele já entra em contato para querer entrar com uma ação revisional, para tentar diminuir o valor. Aham. Só que os entendimentos dos tribunais é o seguinte, de nove entre 10 juízes, Uhum. o fato do pai ter uma nova família, um novo filho, é uma escolha pessoal dele. Aham. O filho anterior não pode ser prejudicado, né? Sim. Então ele deveria se programar. Se ele quer ter um novo filho, uma nova família, ele tem que se programar, né? Se Sim. programar financeiramente de Financeiramente. modo a não prejudicar os filhos já existentes. Uhum. Nossa, que rolo e confusão. Meu Deus, é bem complicado isso aí pra entender, hein? E se tratando disso, assim, dessa questão de mãe e pai, filho, relacionamento. Geralmente, quando você pega casos, tem, por exemplo, a mãe tem que pagar a pensão pro pai? Porque hoje em dia a gente escuta muito, né? Tipo, o filho quer ficar com o pai, ou o pai obrigou, não sei.
Mas existe que a mulher que tem que pagar a pensão daí? Existe em casos assim muito específicos, né? Um dos casos assim, mas para isso ocorrer, o pai tem que ter a guarda da criança, né? Geralmente, os casos assim que faz a mãe perder a guarda são às vezes quando ela é uma mãe usuária de drogas, ou então quando a mãe ela é uma mãe que castigou imoderadamente o filho, né? Agrediu ali, né? Então ali às vezes você tem um pai presente, né? Sim. Que ele visita, ele convive, né? Então ele está de olho. Às vezes quando o filho vai para uma visita, né? Para convivência final de semana com o pai, às vezes, né? Então o pai ele já observa ali se tem algum machucado, né? Então às vezes a gente pega casos assim também. A gente orienta o pai sempre levar a criança imediatamente no conselho tutelar, em seguida no NUCRIA. Sim. No NUCRIA, a delegacia especializada de criança e adolescente aqui em Curitiba, né? Então, quando chega no NUCRIA, a primeira coisa que eles fazem é uma escuta especializada com a criança, com um psicólogo, né? Para ouvir a criança ali, né? Só a criança e o psicólogo, sem o pai estar presente, né? Para não influenciar ali a criança, né? E eles encaminham para o IML, para fazer um exame de corpo de delito, para saber a natureza daquela lesão ali. Se foi uma ação contundente, ou seja, uma ação humana, ou se foi uma queda, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Então, nesses casos de agressão, assim, geralmente, dando positivo ali, a escuta especializada, né? O exame do IML, de corpo de delito, ali, que realmente foi uma ação humana, né? Então, ali, o pai já pode pedir uma medida protetiva, até uma medida protetiva contra a mãe ali, por conta das agressões. Em seguida, já pode entrar com ação na justiça de guarda. Com essas provas em mãos, o juiz, ele defere uma tutela provisória ali para ele, né? Sim. Aí abre um processo judicial, abre também uma medida de proteção também, com a atuação do Ministério Público, né? Certo. E no caso, se a criança fizer a opção, por exemplo, ela que, eu não quero ir com a minha mãe. Aí, por exemplo, e o pai entrar querendo o dinheiro, ele tem como entrar ou também vai ter que ser uma conversa e isso não vai existir? Quando há esse tipo de situação, quando o pai tem a guarda física da criança ali, ele entra com a ação para regularizar a guarda e também às vezes entra diretamente, na mesma ação, ele já regulariza também a pensão alimentícia. A questão da criança escolher, a criança é o seguinte, os tribunais têm um entendimento que a criança, a partir dos 12 anos de idade, ela pode escolher com quem que ela quer morar. Às vezes isso é observado, agora outros casos não, há casos e há casos. Por exemplo, às vezes a criança ela quer morar com o pai. Sim. Só que, às vezes acontece, a gente pega casos assim também. O que é que a gente orienta para as mães? Observar, né, principalmente a questão escolar. Se essa criança está indo para a escola, observar no boletim escolar a frequência escolar da criança, observar também as notas dessa criança, porque às vezes mesmo ela sendo já adolescente, ela podendo escolher, o fato dela estar morando com o pai é prejudicial para ela, a criança, né? Fica uma criança às vezes sem limites, né? Sim. Total. O pai, infelizmente, eles não são como as mães. As mães, elas são mais cuidadosas, né? Em todos os aspectos, né? Sim, isso é verdade. E no caso, por exemplo, não sei se você já pegou isso, tinha um relacionamento, teve filho e deixaram de pagar pensão. Tipo, o pai tinha que pagar pensão, deixou de pagar. Existe a coisa de prender, igual hoje em dia, diz que vai até pra avó ou pro vô, eles têm que pagar, isso aí existe? Existe sim. Primeiramente, quando você separou, você tem que entrar com uma ação judicial. Se você não entra com ação judicial, a pensão nunca foi regularizada. Então, se o pai atrasar, você não pode cobrar porque não tem um título judicial. O título judicial é a sentença, né? Depois da sentença ter sido fixada, né, pela justiça ali, se o pai atrasar uma parcela, a mãe já pode entrar com um pedido de prisão. A gente sempre recomenda o seguinte, atrasou uma parcela, já entra logo. Porque infelizmente tem mães que elas deixam atrasar muitas parcelas. E se for um pai que tem uma condição socioeconômica baixa, por exemplo, não tem patrimônio no nome dele, né? Então, assim, você pode entrar com uma ação de penhora de bens, você não vai encontrar patrimônio. Né? Por isso que atrasou uma parcela, já entra com ação de prisão, que rapidamente ele arruma o dinheiro. Vende um celular, alguma coisa, né? Escutou, Fabrício? Ele também, Fabrício nem tem filho. Os próprios familiares também ajudam a pagar ali. É uma coisa corriqueira. A gente entra muito com ação de pensão alimentícia. Rápido eles arrumam o dinheiro para pagar, para não ser preso, né? Então, assim, a ação de prisão você cobra as 3 últimas parcelas, mas se você atrasar uma parcela já pode entrar, essa é uma dúvida também que muitas mulheres têm, muitas mulheres acham que é só atrasar 3, mas não, se atrasou uma parcela, você já pode entrar já para cobrar a pensão alimentícia, né? É uma ação de execução pelo rito da prisão, que a gente chama, né? E nessa ação o pai vai ser citado, né? Quando ele vai ser citado vai ter um prazo de 3 dias úteis para pagar o débito, todo atrasado. Ou então apresentar uma justificativa.
Ele tem que apresentar uma justificativa, tem que ser a impossibilidade absoluta dele pagar esse débito. Sim. Por exemplo, se ele estiver acamado, doente no hospital, essa é uma impossibilidade absoluta dele pagar o débito, né? Então ele pode apresentar essa justificativa aí, e o juiz, no caso, não vai decretar a prisão dele. Nesse caso, a gente pode... O cara vai e mente que tá doente, fica acamado a vida, né? Mas não é assim, né? Tem que apresentar o atestado médico, o laudo, tudo certinho, né? E a outra opção, né, como eu falei, é uma ação de penhora de bens. Essa ação de penhora de bens, ele vai ser citado no processo, ele tem um prazo aí de 15 dias úteis para pagar, ou mais 15 dias para apresentar uma justificativa, né? Não sendo aceita a justificativa dele, ele pode ser penhorado, a gente pede primeiramente a penhora de contas bancárias, né? Não achando dinheiro, pede a penhora de veículos, né? Sim. Imóveis também. E em último caso, quando você não acha nada, você pode pedir também a suspensão da CNH dele, do passaporte, né? Em último caso, ainda como você falou, a questão dos avós aí você recorreu a tudo. Você não achou patrimônio, já cancelou o CNH dele, ele já passaporte, aí você pode direcionar a execução matar. Você pode direcionar a cobrança dos débitos aí pelos avós paternos. Entendi. Só nessa última opção. Tá. E no caso, por exemplo, fez o acordo lá, foi feita uma ação, esse dinheiro vai descontado direto do pagamento dele? Ou vai ser de boca e ele vai ter que vir com o dinheiro, fazer um Pix? Quando é tudo certinho. Sim, Eu quero saber entendi. tudo, Fabrícia. No nosso escritório, nós trabalhamos da seguinte forma. Quando a gente entra com uma ação de pensão alimentícia, a gente pede que a pensão seja fixada já prevendo duas situações. A primeira situação para quando o pai trabalha de carteira assinada. A segunda opção para quando ele estiver trabalhando sem carteira assinada ou desempregado. Né? A primeira opção é em cima dos rendimentos dele. Né? Geralmente a gente pede 30%, né? Com incidência em 13º salário, em férias, né? Adicionais permanentes, horas extras, PLR também, verbas rescisórias de natureza salarial. Nessa situação aí já é em cima dos rendimentos dele. Se ele estiver trabalhando de carteira assinada no momento que a gente protocola a ação, já vai um ofício para a empresa já depositar o valor da pensão diretamente na conta da mãe para não ter atraso. Né? E a gente prevê também uma situação de desemprego já. Na situação de desemprego a gente pede a fixação em um percentual em cima do salário mínimo. Ah, tá. E a gente pede também, além disso, a gente pede também a fixação de despesas extraordinárias, né? Que são despesas assim eventuais, por exemplo, material uniforme escolar, despesas com consultas médicas, exames, dentista, né? Esse valor é fora a pensão. Isso, fora a pensão. E o cara tá meio complicado, né? Se acontecer aí, meu Deus. E daí se ele morre, se realmente dá um negócio nele ali, tipo, morreu. Se ele morreu, acaba a obrigação alimentar, e você pode ajuizar uma ação em face dos avós paternos. É bastante comum isso também. Nossa. E até quantos anos que ele pode receber também, por exemplo? Separou, ele tem 1 aninho de idade. O cara vai ter que pagar até quando? É o seguinte, pela lei, é até 18 anos de idade. Se for um filho incapaz, que apresenta alguma deficiência, é a vida inteira. Nossa. Né? Contudo, é até 18 anos de idade. Contudo, é importante deixar claro o seguinte, que o pai ele não pode parar de pagar a pensão alimentícia por conta própria. Ele tem que entrar com uma ação de exoneração. Né? Há também um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores aí, que se o filho fizer faculdade ou curso técnico, ele tem direito de receber até os 24 anos de idade, ou até o término do curso superior. Ah, tá, legal. Então, o mais interessante seria, terminou o ensino médio, já se matricula, pelo menos vai garantir um troquinho, né? Isso aí. Legal. E vamos dizer assim, fecharam lá o acordo, a pessoa se separou, a pessoa foi atrás de você porque ela queria a pensão. Mas digamos que o cara é freelance, por exemplo. Ele não tem registro em carteira e ele recebe, sei lá, ele trabalha em obras e ele ganha por dia e dá um valor X de 1.200, vamos jogar assim, que não dá nem mal e mal para comer, né? Mas o que é isso que vocês estipulam em cima disso? Ou tem um teto, por exemplo? É no mínimo isso. Para daí ele ter que se virar com o resto. A pensão alimentícia ela é fixada observando alguns fatores. Primeiro, as necessidades da criança, os gastos da criança, né? Os gastos, a gente divide os gastos da criança em duas modalidades. Os gastos comuns, que é os gastos da casa, né? Que são divididos pelo número de moradores da residência, por exemplo, gasto com aluguel, condomínio, energia elétrica, água, internet, TV a cabo, etc. Né? E também tem os gastos específicos com a criança, que são os gastos com alimentação, roupas e calçados,
lazer, plano de saúde, escola privada, transporte, algum curso extracurricular que a criança faça, né? Então a gente faz uma tabela, a gente faz um cálculo para chegar a esse valor, o Tá. valor mensal de despesa da criança, né? O segundo Uhum. critério são as possibilidades do pai, né? Quanto que esse pai ganha, né? E Uhum. os tribunais também têm anotado outros critérios, por exemplo, eles analisam também quanto o pai ganha e quanto a mãe ganha, para analisar a proporção, que quem ganha mais tem que arcar com a maior parte dos valores da pensão alimentícia da criança, né? Hum. E também tem outro critério também que é bastante utilizado, né? Principalmente quando envolve casos de pessoas com alto poder aquisitivo, né? A gente vê, às vezes a criança tem necessidade de R$ 4.000 por mês, 7 Sim. mil, né? Mas aí, às vezes você vê que o juiz ele fixa em 20 mil a pensão, 30 mil, Uhum. 50, né? Tem casos de grande repercussão, aí, principalmente de jogador de futebol, cantor, que a criança ela recebe um valor altíssimo, né? Porque o Sim. juiz ele analisa ali o padrão social. Uhum. Então, o padrão social ele é muito interessante. Agora, é muito assim, levado em consideração. E às vezes é difícil você precisar, nessa situação que você falou, quando o pai é autônomo, que ele não tem uma renda fixa, né? O juiz ele analisa, às vezes, as redes sociais da pessoa, né? Se a pessoa está Hum. postando foto ali em festas, né? Em Sim. viagens, em bebedeiras, né? Uhum. E no último caso, o juiz ele chega um momento do processo que o juiz ele pergunta quais as provas que as partes querem produzir. E a primeira prova que a gente pede ali, para o juiz ali, a gente pede a quebra do sigilo bancário para saber a movimentação Ah, financeira, tá. bancária daquele pai ali, para saber quanto que ele Sim. está ganhando, né? Para quanto que Uhum. ele pode pagar. Então a gente, às vezes é o seguinte, às vezes o pai ele já sabe da ação judicial, então ele já passa a não movimentar muito as contas bancárias, né? Uhum. Então às vezes aí o juiz analisa ali se ele analisa as redes sociais, analisa se ele tem um carro, se ele tem assim o bairro que ele mora também, né? Tudo isso é Uhum. indicativo de padrão social. Entendi. E no caso, por exemplo, essa quebra do sigilo bancário, chega um advogado num banco e simplesmente tem autorização e vai lá e abre a conta do cara e vasculha tudo. Não, tem um sistema, é o Sisbajude. Esse sistema, só quem Uhum. tem acesso a ele são os juízes. Os juízes, eles acessam o sistema, né? Hum. Nesse sistema aparece uma lista de contas que o genitor que ele tem, né? Registrado no nome Uhum. dele, né? E ali ele manda um ofício para os bancos e os bancos eles mandam os extratos bancários ali. Ah, daí em É. cima daquilo ali é feita uma análise. Isso, inclusive das faturas de cartão de crédito também, né? Então, assim, Uhum. aqueles dados ali os bancos enviam para o processo, né? E o Uhum. juiz intima as partes para se manifestar, né? Aí, nesse momento aí, se tiver uma movimentação considerável, a gente vai ver, né? A Sim. movimentação ali vai ver os locais que ele frequenta, por exemplo, né? Os Uhum. gastos que ele faz em restaurante, né? As Sim. compras que ele faz no cartão de crédito também, né? Tudo isso é indicativo do padrão social dele, né? Nossa senhora. Que é meio complicado, né? E também é um processo que demora também, né? Geralmente, não é tipo do dia pra noite que vai dar tudo certo. Geralmente o processo de pensão, só pensão alimentícia, geralmente demora, a gente dá um prazo de 6 meses a 2 anos, né? Porque depende assim Nossa. muito de onde caiu o processo, né? E Uhum. essa questão tem que ver onde que a pessoa mora, né? Então assim, Hum. tem a competência, né, do Uhum. tribunal, né? Então às vezes por exemplo, aqui em Curitiba, né, que tem 7 varas de família e também tem alguns foros regionais, né? Por exemplo, foro Uhum. do Bairro Novo, Boqueirão, Santa Felicidade, então tem que saber onde que você mora. Algumas Uhum. varas tramitam o processo bem mais rápido, outras são mais demoradas, vai depender do volume, né, de processos Sim. da comarca, né? E digamos assim, a pessoa separou hoje e, como você falou, vai demorar 6 meses a um ano. Quando começar o processo, ele é retroativo? Pega desde quando a pessoa saiu de casa? É assim, ó, quando a gente entra com ação de pensão alimentícia, a gente pede uma tutela de urgência, né, para Uhum. fixação dos alimentos provisórios. Ou seja, essa tutela é uma Hum. decisão urgente, que a criança não pode esperar, né? Sim. Uhum. Então, é assim, em até 20 dias no máximo, que a gente protocola a ação, o juiz ele já defere um valor de alimentos provisórios para o pai já ir pagando no curso do processo. Uhum. Ah, entendi. Porque, teoricamente, vamos dizer que a pessoa tem que comer todos os dias, né? Isso aí. Então, tipo, é meio que óbvio, né? E tem uma divergência também, assim, na justiça, né, que é muito comum, né, em relação ao termo inicial da pensão alimentícia, né. Uhum. Aqui em Curitiba, assim, a gente, por exemplo, alguns juízes sustentam que o termo inicial é a partir do momento que o pai for citado no processo. Outros já sustentam que a pensão alimentícia, o termo inicial dela é a partir do momento da fixação. Uhum. Isso a gente tem conseguido, né? Infelizmente aqui em Curitiba, alguns juízes eles têm como é que eu posso dizer, eles têm esse entendimento, né, que
a pensão alimentícia, às vezes, é só quando o pai for citado. Só que, às vezes, o pai está em um local, em paradeiro incerto. Sim. Às vezes, ele fica se escondendo do oficial de justiça, né? Mas a gente tem conseguido bastante êxito, a gente recorre. A gente entra com recurso, a gente chama recurso de agravo de instrumento, né? Contra a Sim. decisão do juiz que fixou a pensão ali. Somente a partir da citação a gente tem recorrido e a gente tem conseguido bastante êxito, né? Inclusive, aqui em Curitiba tem 2 câmaras de desembargadoras, né? A 11ª e 2ª, né? Uma câmara dessas era a favor da pensão valer desde o momento da decisão do juiz. Sim. A outra, né, era a favor só a partir da citação, né? Só que, infelizmente, teve uma mudança da composição dos tribunais e agora as 2 câmaras, né, daqui dos desembargadores, eles são a favor, a partir que a pensão alimentícia vala a partir da decisão da juíza. Nossa. Então isso facilitou bastante, né? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, você tem alguma outra formação ou você fez direto direito que você gostava e foi? A minha formação inicial, eu sou enfermeiro de Nossa, formação, né? nada a ver, né? Ainda cheguei a trabalhar durante 5 anos ainda, né? Formei em 2019, trabalhei 5 anos na Mas profissão. gostava? Gostava, só que, assim, na verdade, eu tinha vontade de fazer... Gostava, só que daí se separou, daí ele quis entender o processo. Eu sempre tive vontade de fazer direito, né? Mas só que com o tempo eu fui me interessando por assuntos relacionados ao direito e eu fui tendo uma facilidade, assim, uma facilidade de interesse nessa área, né? Sim. Chegou uma hora que dá para fazer direito, né? Legal. Daí abandonou total a enfermagem. Eu fui para o Rio de Janeiro em 2013, nós em 2013. Aí em 2014 eu já comecei o curso de Direito. Eu ainda trabalhei no Rio de Janeiro como enfermeiro por 1 ano. Nossa. Ainda, né? Aí eu saí do meu emprego e fui para um estágio em escritório. Nossa, que legal. Mas é uma mudança total, assim, tipo, sim, né? é uma mudança radical, né? Muita gente às vezes não... total. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E você acha que hoje é difícil aqui, assim, sobreviver, se manter da advocacia, ou você acha que tem público para todo mundo? Porque a gente vê que tem muita gente, né? É muito advogado, é muito caso, é muito tudo. Mas você acha que dá para tranquilamente? Público sempre tem e vai ter, né? Mas que o Brasil é um país muito grande, né? Tem muitos conflitos sociais aí, né? Todas as áreas de família, trabalhista, né? Área previdenciária, área criminal. Então tem muito público, tem muito cliente, né? Por outro lado, também tem muito advogado, né? E é uma área muito difícil, porque não é só você saber o direito, né? Sim. A faculdade, ela só te prepara para saber o direito, né? Só que quando você se forma, né? É uma série de fatores para você ter sucesso profissional. Tem a questão da gestão do seu próprio escritório, tem a questão do marketing, tem a questão de vendas também. Então, você tem que ter uma série de habilidades que a faculdade ela não te prepara. Né? Então, assim, não é uma área fácil de se manter, de se estabelecer. Mas você tendo persistência, né, estudando, né, não só o direito, na verdade, é a sua obrigação saber o direito. Né? As outras áreas que você tem que procurar se aperfeiçoar. Bacana. Gisele, a gente está com um tempo curto. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, onde a pessoa pode encontrar seu trabalho. Se você quiser deixar seu contato também, depois a gente coloca no GC embaixo. E pode falar, comenta aí o que você... qual meio que você mais utiliza, se tem site, se tem Instagram também. Sim, meu site é www.vianaoliveira.com.br. A minha rede social, Instagram, é @gesielviana. Legal, vou deixar também aqui no GCzinho para o pessoal acompanhar. Gente, vamos ficando por aqui. Obrigada por você ter vindo. Nosso estúdio, esclarecer bastante coisas. Pena que nosso tempo é curto, mas conforme for surgindo mais dúvidas, a gente pode trazer de novo você para cá, para esclarecer mais coisas. E muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!